87 cadáveres neste bloco. A plataforma Piper Alpha, no Mar do Norte, foi devastada por uma série de explosões na noite de 6 de julho de 1988. Nas horas seguintes, à medida que a plataforma ardia, a maior parte dos módulos da parte superior caiu no oceano. 167 homens perderam a vida e muitos outros ficaram feridos ou com cicatrizes. Estima-se que 2 mil milhões de libras, cerca de 5 mil milhões de dólares atualmente, de prejuízos financeiros resultaram da pior catástrofe petrolífera offshore do mundo, que interrompeu 10% da produção petrolífera do Reino Unido. Onde é que erramos com o Piper Alpha? O que é que causou os terríveis resultados? Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. O campo petrolífero de Piper, na Escócia, situa-se a cerca de 120 milhas a nordeste de Aberdeen. Só em janeiro de 1973 é que foi descoberto, o que o tornou um dos primeiros reservatórios de águas profundas no norte do Mar do Norte a ser desenvolvido. Em dezembro de 1976, menos de 4 anos após a descoberta do petróleo, iniciou-se a produção de petróleo. Este é um recorde que só muito raramente foi ultrapassado. O petróleo era fornecido através de uma linha submarina com 128 milhas de comprimento, que conduzia a uma refinaria construída propositadamente na ilha de Flota, situada nas Orkneys. Piper Alpha revelou-se extraordinariamente prolífico e quando o operador, a Occidental, pediu autorização para aumentar as taxas, esta foi-lhe concedida na condição de o gás ser também exportado em vez de ser queimado. Piper Alpha tem sido um enorme sucesso. Em dezembro de 1978, uma estação de tratamento de gás recebeu algumas melhorias e a subsequente exportação de gás começou. Depois de a água e o sulfureto de hidrogênio terem sido removidos do gás utilizando peneiras moleculares, o gás foi comprimido e depois arrefecido por expansão. Os componentes mais pesados do gás acabaram por se condensar num líquido, principalmente propano, enquanto o restante gás, principalmente metano, continuou a ser exportado. O petróleo que ia ser enviado para a flota tinha o condensado que tinha sido recolhido num grande recipiente ligado a 2 bombas de condensado paralelas. É de salientar que existiam 2 modos de funcionamento diferentes. No modo Phase 1, todo o gás extra era queimado, e no modo Phase 2, o gás era enviado para fora do país. A Piper estava a funcionar no modo Phase 2 até 3 dias antes do desastre, altura em que as peneiras moleculares foram retiradas de serviço para manutenção normal. Nessa altura, a Piper passou a funcionar no modo de Phase 1. Depois disso, as instalações de tratamento de gás e condensados foram redesenhadas para que a Piper pudesse começar a funcionar no modo de Phase 1. O condensado continuava a ser extraído do gás e colocado na linha de exportação de petróleo, mas a Piper queimava o excesso de gás produzido depois de satisfazer os requisitos para alimentar os turbogeradores e o sistema de elevação de gás. Tratou-se de um acidente. Em 6 de julho de 1988, aproximadamente às 21:45, ocorreu o disparo da bomba de condensados B. No curto espaço de tempo que se seguiu, os alarmes de gás dispararam, os compressores de gás da primeira fase falharam e notou-se que o flare era significativamente maior do que o normal. O Piper Alpha foi gravemente danificado por uma explosão que ocorreu por volta das 22 o'clock. Depois de ouvir um grito agudo que durou um longo período, as testemunhas ouviram um clarão de explosão e um wumf. Os homens que se encontravam na sala de controlo foram atirados ao chão e atirados para o chão quando foram derrubados. A maioria dos homens estava de folga e alojada no bloco habitacional quando foram retirados à força das suas cadeiras ou camas e atirados ao chão. A explosão original que ocorreu no módulo C, o módulo do compressor de gás, resultou numa ruptura no módulo B, o módulo de separação de óleo, onde uma linha de condensado estava a fazer um T para a linha principal de óleo. Enquanto uma enorme bola de fogo. Nesta altura, a estrutura do Piper Alpha estava gravemente comprometida pelos fortes incêndios, ao ponto de a parte superior do navio começar a ruir. Pelo menos 81 homens estavam a refugiar-se no módulo principal de alojamento, que era um edifício de 4 andares. Infelizmente, este virou e caiu à água. Todos os que lá se encontravam pereceram. Na madrugada de 7 de julho de 1988, 3/4 dos topsides originais tinham sido perdidos, juntamente com grandes secções da camisa.
e jaziam num emaranhado a 140 metros abaixo da superfície da água. Os incêndios provocados pelos poços e pelas condutas de petróleo e de gás, que se romperam todos, uns a seguir, AOS e outros, produziram chamas que atingiram uma altura de cerca de 200 metros e tiveram um pico de consumo de energia de aproximadamente 100 gigawatts, o triplo do ritmo a que o Reino Unido consome toda a sua energia. Foram necessárias mais de 3 semanas para apagar todos os incêndios que deflagraram. A 28 de março de 1989, as ruínas do Piper Alpha tombaram e caíram na água. Apenas 61 pessoas conseguiram sobreviver à noite, de um total de 226 que se encontravam a bordo. Entre as vítimas mortais, 109 morreram devido à inalação de fumo, 13 morreram por afogamento e 11 morreram devido a ferimentos, incluindo queimaduras. Houve 4 casos em que não foi possível determinar as causas de morte e 30 corpos nunca foram encontrados. A investigação Lord Cullen foi encarregado de dirigir um inquérito público sobre o incidente exatamente uma semana depois de este ter ocorrido. O inquérito público esteve em sessão durante 180 dias no total. Em 13 de novembro de 1990, o relatório elaborado por Lord Cullen foi tornado público. Durante a investigação, a comissão ouviu depoimentos de um grande número de testemunhas, incluindo a maioria dos sobreviventes, bem como de vários peritos. Descobrir o que levou à catástrofe não foi uma tarefa simples. Havia muito poucas provas tangíveis e nenhum dos membros da equipe de gestão do Piper Alpha conseguiu escapar. Foram levantadas muitas hipóteses diferentes. Apenas um pequeno número de possibilidades podia ser excluído com certeza absoluta, mas a maioria delas era extremamente implausível. Todas elas se baseavam na ocorrência simultânea de uma série de acontecimentos invulgares, para os quais não havia qualquer prova. A investigação concluiu que a causa mais provável da primeira explosão foi a libertação de apenas 30 kg de condensado, principalmente propano, durante 30 segundos através de uma flange cega não segura no módulo C. Na altura da explosão, uma válvula de segurança de pressão tinha sido removida da bomba de condensado de reserva como parte dos procedimentos de manutenção. Os resultados: a bomba de condensados A foi desligada na noite de 6 de julho de 1988, para que se pudesse efetuar a manutenção do acoplamento do motor. A válvula de descompressão da bomba A também tinha sido removida para reparação por uma autorização separada, tendo sido provavelmente instalada uma flange cega no seu lugar. No entanto, não foram efetuados testes de fugas nem testes de pressão na flange. Por volta das 21:45, a bomba B teve um desarme e os operadores fizeram várias tentativas infrutíferas para a voltar a ligar. Os operadores teriam tido conhecimento de que a bomba A tinha sido retirada de serviço para reparação. No entanto, dado que a manutenção ainda não tinha começado e que o problema com a bomba A não era muito grave, não teria sido irrazoável que considerassem retomar o funcionamento da bomba A. É altamente improvável que os operadores do Piper Alpha tivessem conhecimento de que a válvula de libertação de pressão da bomba A estava em falta, devido à forma como as autorizações de trabalho eram geridas nesse navio. Pensa-se que os operadores tomaram medidas para restabelecer a bomba A e que, durante este processo, o condensado se escapou da flange cega que tinha sido colocada no lugar da válvula de descompressão, mas que não tinha sido totalmente lixada. O condensado inflamável conseguiu escapar. A explosão inicial foi logo seguida pela ruptura e subsequente incêndio de um tubo de óleo. Depois disso, uma rápida escalada da calamidade foi provocada pela ruptura sequencial dos tubos de gás. É tudo para o vídeo de hoje. Voltaremos em breve com mais, por isso não se esqueçam de carregar no botão Gosto e subscrever o nosso canal.